Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa primeira aula da disciplina Biossegurança Hospitalar em Enfermagem. E hoje nós iremos falar sobre ergonomia no trabalho, tá? Então, estou expondo aí nessa nossa aula o que é ergonomia, como a ergonomia ela é dividida, né? Em física, cognitiva, organizacional e quais os princípios da ergonomia. Lembrando que ergonomia não é só questão postural, entra também o ambiente de trabalho, questões mental, de saúde mental, tudo isso envolve, né? Quando a gente fala em ergonomia. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar aí uma pergunta via portal, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente de trabalho e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto e eficiência. Então, um dos princípios objetivos da ergonomia é realmente, melhorar, fornecer, subsídios para conforto, segurança e eficiência do trabalhador. Tudo isso envolvendo o ambiente de trabalho, móveis, que seja, enfim. Ou seja, a disciplina é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. E também é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e desempenho geral de um sistema. A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, por meio da análise de toda a situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e a atividade produtiva. Então, quando a gente fala em ergonomia, existem pessoas que se especializam, nesse assunto aí de ergonomia, que viram especialistas de ergonomia. Justamente que envolve o estudo do ambiente de trabalho, das práticas, do sistema, do processo de trabalho para adaptar da melhor forma possível aquele trabalhador, tá? O médico italiano Bernardino Ramazzini, de 1632 a 1714, foi o primeiro a escrever sobre doenças e lesões relacionadas ao trabalho em sua publicação de 1700, De Morbis Artificus, que é doenças ocupacionais. Ramazzini, foi discriminado por seus colegas médicos por visitar os locais de trabalho de seus pacientes a fim de identificar as causas de seus problemas. Então, quem começou a falar, que o trabalho, numa forma adequada, em ambiente inadequado, ele poderia sim causar doenças ocupacionais. E aí ele foi recriminado, porque, nossa, como assim você vai no ambiente de trabalho dos meus pacientes, dos meus empregados, para apontar o que está certo e o que está errado, Então ele foi muito julgado, mas o pontapé do assunto de ergonomia se deu com esse médico italiano, tá? A Associação Internacional de Ergonomia divide a ergonomia em 3 domínios de especialização. Ergonomia física, que refere-se muito à questão corporal do trabalhador, Ergonomia cognitiva, que refere-se a questões psicológicas do nosso profissional, E ergonomia organizacional, que envolve o ambiente de trabalho, tá? E agora eu vou falar para vocês aqui esses três, essas 3 divisões, esses 3 domínios aí da ergonomia em maiores detalhes. Então, quando a gente fala em ergonomia física, é que lida com as respostas do corpo humano às cargas físicas e psicológicas. Tópicos relevantes incluem manipulação de materiais, arranjo físico de estações de trabalhos,
demandas de trabalhos e fatores tais como repetição, vibração, força e postura estática relacionada a lesões músculo-esqueléticas. Então, ergonomia física está muito realizada com questões corporais, tá? Ergonomia cognitiva, também conhecida como engenharia psicológica, refere-se aos processos mentais, como percepção, atenção, cognição, controle motor e armazenamento e repercussão de memória, como eles afetam as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Tópicos relevantes incluem carga mental de trabalho, vigilância, tomada de decisão, desempenho de habilidades, erro humano, interação humano-computador e treinamento. Então, essas questões de ergonomia cognitiva envolvem muito psicológico, a saúde mental daquele profissional, tá? Ergonomia organizacional ou macroergonomia relacionada com a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo sua estrutura organizacional, política e processos. Tópicos relevantes incluem trabalho em turnos, programação de trabalho, satisfação do trabalho, teoria motivacional, supervisão, trabalho em equipe, trabalho à distância e ética. Então, envolve muito o ambiente de trabalho, né? Desde a estrutura física, né? Como o fluxo, né? O processo daquele trabalho, tá? E os objetivos da ergonomia, né? Quais são os objetivos da ergonomia? É reduzir fadiga, estresse, absenteísmo, que é a falta, né? Por causas de doenças ocupacionais, né? Erros e acidentes. Proporcionar segurança ao profissional, satisfação e saúde, né? Avaliar carga de trabalho física e mental, preservar a saúde das pessoas, melhorar a performance no posto de trabalho. A ergonomia adequada ao processo de trabalho dos profissionais de enfermagem reduz os riscos de doenças osteomusculares e também de estresse, fadiga, desgaste físico e mental. E os princípios básicos, né, da ergonomia é fornecer aí conforto a esse profissional, segurança para que não aconteça nenhum acidente, nem nada, e eficiência para que tenha um trabalho realizado de qualidade e eficiente, sem danos, né? Pensando aí na enfermagem, sem danos para o profissional e sem danos para o nosso paciente, né? Os trabalhadores de enfermagem são um dos grupos ocupacionais mais afetados por algias e lesões dorsais ocupacionais. E por que é esse dado, né? Alexandre aí cita essa frase. Justamente porque nós da enfermagem, né, não seguimos algumas dicas ergonômicas em questão de postura, de questão de peso físico, né, ao levantar o meu paciente, ao abaixar para pegar alguma coisa, né, a verificação dos sinais vitais, né, eu não posso estar inclinada por conta da minha medula, né, tudo isso envolve fatores ergonômicos, né. Fatores de risco relacionados. Os fatores de riscos relacionados com atividades de enfermagem são estresse psicológicos, o transporte e movimentação de pacientes, postura inadequada, movimentos constantes de flexão e torção da coluna vertebral. Então, o momento de eu ficar baixando, levantando, baixando, né, minha postura inadequada. Fatores ergonômicos inadequados de imobiliários, ou seja, os móveis não estão na altura correta, não estão no local adequado, e equipamentos utilizados nas atividades de enfermagem também podem causar aí alguns fatores de riscos relacionados aí para uma futura doença ocupacional, tá? Grande parte das agressões à coluna vertebral em trabalhadores de enfermagem estão relacionados a fatores ergonômicos inadequados de imobiliário. Então, muitas vezes a mesinha para anotação de enfermagem é muito baixa e o profissional tem que ficar um pouco mais inclinado, né?
Posto de enfermagem e equipamentos utilizados, muitas vezes aquele equipamento ele está muito alto, né? E ao meu movimentar eu posso sofrer uma queda, né? E que as dores musculares são causadas por traumas crônicos repetitivos, ou seja, eu faço aquilo todos os dias, tá? Existem algumas situações em ambiente hospitalar que favorecem os problemas músculos esqueléticos, que são eles: armários de soro muito alto, então eu tenho que ficar me elevando para pegar determinado material, equipamento, né, medicação que eu uso constantemente, né? Pias e bancadas muito baixas, suporte de monitor muito alto, berços, camas e macas muito baixas, banheiro com espaço físico restrito, falta de equipamentos especiais para transportar o paciente. Então, eu posso ter aí a falta de um transfer, né, naquele que eu coloco o paciente em cima e faço a transferência. Quando não se tem transfer, o próprio profissional pega esse paciente ali com um lençol e transfere para um outro leito, e isso pode causar danificação aí da minha coluna, tá? Em relação inadequada entre computadores, mesa e cadeiras. No Brasil, as condições ergonômicas de trabalho são regulamentadas pela norma regulamentadora número 17. Então, essa NR17, que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde e pela Providência Social, é o que vai falar sobre ergonomia em ambientes de trabalho, tá? Que também dispõe sobre a utilização de materiais e mobiliários ergonômicos, condições ambientais, jornada de trabalho, pausas, folgas e normas de produção. Eu deixei aí apenas alguns trechos importantes dessa NR17, mas é claro que ela existe aí na íntegra, caso vocês queiram pesquisar, né, constatar, ler ela a profundo, ela tem disponível na íntegra, tá? Então, portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, de 8 de junho de 1978. A norma regulamentadora 17, né, estabelece: ergonomia visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte, descarga de materiais, ao imobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Então, nessa norma regulamentadora, ela vai falar até desde quando o peso, né, que aquele profissional ele consegue carregar sem ter algum apoio, né? Mais do que aquilo, ele precisaria de um carrinho de transporte, justamente para não lesionar a medula, a coluna, né? Vai falar também sobre iluminação, ambiente de trabalho, móveis na altura adequada, né? Quem trabalha muito de pé, né, precisa ter pelo menos um assento de apoio, né? Enfim, tudo isso entra nessa norma regulamentadora 17. Mobiliário dos postos de trabalho. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adequado para essa posição. Para trabalhos manuais sentados ou que tenham que ser feitos em pé, as bancadas, mesas, escrivanias e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boas posturas, visualização e operação, né? Então, se eu tenho que ficar em pé no meu ambiente de trabalho, isso eu tô dizendo até não só na área da enfermagem, né? Numa empresa aí de fabricação de, sei lá, de álcool em gel, né? Por exemplo. E eu tenho que ficar em pé justamente para processar, né, para fazer a parte ali daquele produto, eu preciso ter condições, né? Muitas coisas precisam estar visíveis, né, na altura adequada para aquele profissional, tá? Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que sejam solicitação intelectual e atenção constante, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios,
sala de desenvolvimento ou análise de projeto, entre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto: níveis de ruídos de acordo com o estabelecido na NBR 10.152, que é a norma brasileira registrada no Inmetro. Então, é ela que vai estabelecer os parâmetros de ruído, tá? Índice de temperatura efetiva entre 20 graus e 23 graus. Velocidade de ar não superior a 0,75. Umidade relativa do ar não inferior a 40%. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa, ou seja, precisa ser um ambiente adequado, né? Então, pensando aí na área hospitalar, né? Eu preciso ter uma iluminação adequada, independente se for dia, se for noite, tá? Ah, tá durante o dia, vamos apagar a luz do hospital. Não, eu preciso ter uma iluminação adequada, tanto de segurança e conforto para o profissional, até mesmo para o próprio paciente, acompanhante, tá? E aí, só para finalizar essa nossa aula, eu deixei aí algumas coisas, né, alguns fatores que contribuem aí para doenças osteomusculares, né, que vai desde o posicionamento, né, no momento de abaixar para retirar alguma coisa, até mesmo a postura em que se fica numa cadeira ao andar, né, aqui no desenho, né, a gente está mostrando que ele está sentado mexendo aí num computador, né? E ele se inclina, que na verdade ele deveria manter a postura reta e o equipamento se aproximar daquele profissional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Beijinho para vocês e até mais!